bem-vindos a mais uma edição do Nossa República, o espaço de diálogo sobre os caminhos e desafios das nossas cidades. Nessa semana, temos o prazer de receber o deputado federal Fábio Garcia, atualmente chefe da Casa Civil de Mato Grosso e pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, e que vem com a promessa de revitalizar a capital mato-grossense. Nesse encontro, discutiremos suas propostas para enfrentar o imenso calor da cidade, revitalizar o título de Cuiabá Cidade Verde, a preservação ambiental, resíduos sólidos, geração de emprego e renda e promover a qualidade de vida para todos os cuiabanos. Fábio Garcia, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui desse bate-papo no Nossa República. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Nossa República, é sempre uma honra poder participar desse programa. Fábio, Cuiabá tem uma série de características e que ficaram extremamente ressaltadas nesse ano que passou com aquela coisa do calor extremo. Quer dizer, nós já vivemos em temperaturas bastante altas e este ano, quer dizer, o clima acirrou bastante. Nós tivemos uma situação de temperaturas assim, superando os 40 graus com muita facilidade. E Cuiabá, que já ostentou o título de Cidade Verde, ao longo do tempo vem perdendo essa característica em função do desenvolvimento, às vezes pela falta de planejamento, ainda que tenha ganhado alguns parques, como o Parque das Águas, como o Baía Bonifácia, mas ainda está longe de ostentar esse título de novo de Cuiabá Cidade Verde, que poderia ajudar para amenizar um pouquinho as consequências dessa coisa das temperaturas extremas. Como é que você vê a cidade? De que maneira você acha que é possível, ao menos, criar bolsões com uma temperatura mais amena, que a gente consiga ter aí uma média, de novo, em torno dos 24 graus de média de temperatura anual? Como é que você... Eu estou conversando sobre isso, Fabinho, porque a ideia desse programa é a gente tocar em temas que reflitam na qualidade de vida das pessoas que moram na nossa cidade, né? Então, tá aí, o que você pensa dessa questão da mudança climática e o que pode ser feito para Cuiabá voltar a ter uma condição mais agradável no sentido da temperatura, que é isso que eu estou me referindo. Mauro, essa é uma questão essencial para o futuro da nossa cidade, para a qualidade de vida das pessoas que moram em Cuiabá. E a gente precisa, em Cuiabá, implantar de forma muito consistente e urgente um grande programa de arborização das nossas cidades, nas vias estruturantes, mas em especial, a gente precisa identificar os terrenos públicos, seja municipais e estaduais, e naquelas áreas públicas a gente construir pulmões verdes, ali plantar árvores ali com bastante intensidade para a gente começar a rearborizar a nossa cidade. E também fazer isso nas margens do rio Cuiabá, fazer isso nas nossas vias estruturantes, para que a gente possa, de fato, com um grande programa de arborização, poder fazer este tão necessário rearborização de toda a nossa cidade de Cuiabá. E também, junto com a sociedade cuiabana, a gente poder incentivar um grande programa de plantio de árvores em Cuiabá, onde a prefeitura ela doa as árvores já adaptadas ao nosso clima, à nossa cidade de Cuiabá. Também, a gente tem que fazer mais parques em Cuiabá. Parques nos bairros, parques urbanos, todos arborizados, para que a gente possa também, através desses parques, fazer uma bolsão, um pulmão ali de árvores, um pulmão ali ambiental, e também oferecer dentro daqueles parques um espaço público de qualidade para que a gente possa ter prática de exercício físico, para que a gente possa
possa ter dentro dos bairros entretenimento para as pessoas que moram em Cuiabá. Portanto, eu defendo um grande programa de rearborização nas áreas públicas, nas principais vias, às beiras dos nossos rios e córregos em Cuiabá, e também a construção de novos parques, além da doação pela prefeitura de mudas de árvores à sociedade, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto de rearborização da nossa cidade de Cuiabá. Você tocou num ponto que me parece fundamental, que é um olhar para os bairros, para a periferia de Cuiabá. Hoje nós temos esses parques mais conhecidos, como o Parque das Águas, construído pelo Mauro Mendes, quando prefeito, o Mãe Bonifácia, pelo Dante de Oliveira, o Massairo Kamura. São parques mais centrais e com pequenas ilhas em alguns lugares que a prefeitura, ao longo do tempo, foi instalando ambientes de convivência, né? Mas está muito longe da gente conseguir atingir a periferia com essas duas visões. A visão de ter um espaço urbano que melhore a temperatura local, que dê essa condição, e que, ao mesmo tempo, ofereça uma opção de lazer para que todo mundo possa conviver, um espaço de convivência nas periferias. E eu queria aproveitar esse gancho, você falou dos córregos. Cuiabá possuía centenas de nascentes, muitos córregos que foram soterrados, que viraram avenidas, que estão por baixo de prédios, enfim. Cuiabá perdeu essa característica que era muito importante, que irrigava o rio Cuiabá por meio de muitas nascentes. Algumas ainda existem, teimam em existir, apesar de terem as suas águas contaminadas pelo esgoto, enfim. Você imagina que é possível recuperar pelo menos parte? Eu não estou falando nem, por exemplo, do córrego da Prainha, que seria uma coisa meio que impossível hoje. Mas ainda existem alguns córregos, 8 de abril, enfim, embora canalizados, que talvez possam ser objeto de algum estudo que permitisse essa recuperação e trouxesse essa qualidade de vida para as pessoas que vivem às margens desses lugares. Você acha que isso é possível? Como eu disse anteriormente, né? Primeiro, eu defendo que esse programa de arborização da cidade de Cuiabá inclua também os córregos que nós temos possibilidade de arborizar, né? As suas nascentes, a proteção desses córregos, e obviamente a gente já tem em Cuiabá uma concessionária obrigada a oferecer aos cuiabanos saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto a toda a sociedade. E o que a gente precisa fazer nesse caso é cobrar duramente a essa concessionária que ela cumpra o seu contrato com prazos estipulados e que ela cumpra efetivamente o que ela contratou, né? E dessa forma a gente protege, obviamente, esses mananciais, esses córregos da nossa cidade de Cuiabá. Córrego já urbanizado, né, é muito difícil você, na verdade, pegar um córrego que está urbanizado, que está canalizado, que tem uma rua passando em cima e você simplesmente destruir essa rua. É muito difícil que a gente faça esse movimento, que possa se fazer esse movimento. Mas onde a gente não tem esse movimento já concretizado, o que eu defendo é exatamente a proteção desses córregos, através de um programa de arborização e, obviamente, obrigar a empresa que ofereça a Cuiabá 100% de saneamento básico, água tratada e esgoto a toda a sociedade cuiabana, né? E a gente dá sequência a esse grande programa de arborização, que eu acho que é um dos grandes pilares que essa cidade precisa, né? A gente precisa arborizar as principais vias, né? E também levar esse programa de parques aos bairros, à periferia da cidade, né? Esses parques não podem estar somente concentrados na região central. A gente precisa ter em cada bairro uma área de entretenimento para que as pessoas possam ter qualidade de vida nos seus bairros, e por que não essas áreas serem acompanhadas de um parque amplamente arborizado e iluminado? Exatamente para a gente criar também esses pulmões verdes que a gente precisa na cidade toda, de forma que a gente possa, através dessa arborização, controlar um pouco melhor a temperatura do nosso capital. Cuiabá tem alguns rios, não só córrego, mas rios como é o caso do Cochipó,
que ainda permite um trabalho de revitalização, de dar a ele um sentido de utilização pelas pessoas e, ao mesmo tempo, de ampliar a sua arborização, quer dizer, de ter proteção, né, de maneira que eles sirvam para esse propósito de dar mais qualidade de vida, né? Nós estamos falando de sustentabilidade, basicamente, né? Que é essa coisa de você ter a preservação ambiental a serviço das pessoas. E nessa medida, como é que, falando em sustentabilidade, como é que você imagina que deve ter o regramento da cidade no sentido das novas construções? Como é que se regulamenta isso? Porque, assim, o que a gente viu ao longo dos anos, das décadas, é que a expansão imobiliária acabou destruindo ou não levando em conta, nem prefeitura, nem quem fez os empreendimentos, levando em conta essa questão de preservação ambiental, de ter esses córregos como patrimônio ou serem integrados, né, aos projetos urbanísticos. É possível, por meio de uma legislação ou por meio de um rigor maior por parte da prefeitura na concessão de licenças para construção, fora de estabelecer um padrão mínimo que garanta essa questão da sustentabilidade? Sem dúvida alguma. Uma cidade que tem um rio como o Rio Cochipó, o Rio Cuiabá, cortando esse seu centro urbano, na verdade, um grande patrimônio. Eu considero o Rio Cuiabá, Rio Cochipó, um dos maiores patrimônios da nossa cidade. E o que a gente precisa fazer é que essa cidade, em vez de se desenvolver de costas para o rio, ela se desenvolva olhando para o rio. Quando a gente fala isso, abraçando o rio, é que a gente valorize esse patrimônio que a gente tem, permitindo, na verdade, que a sociedade possa voltar a interagir com esse grande patrimônio, né? Tanto assim que quando a gente estava na prefeitura junto do governador Mauro Mendes, que então era prefeito de Cuiabá, a gente acabou revitalizando a orla do Rio Cuiabá ali naquela região do Porto, para que as pessoas possam voltar a interagir com o Rio Cuiabá e sentir que aquele rio é um patrimônio da nossa cidade e voltar a valorizar isso e cuidar, nos ajudar a cuidar e preservar do nosso Rio Cuiabá, do nosso Rio Cochipó. E uma cidade moderna, ela precisa ser sustentável. No mundo de hoje, não há como a gente dissociar sustentabilidade de modernidade. Portanto, se a gente quer uma Cuiabá moderna, ela precisa ser uma cidade sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, na verdade, de um desenvolvimento que respeita o meio ambiente, portanto, ela tem que ser sustentável ambientalmente, ela precisa ser sustentável socialmente, portanto, ela precisa ser ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. E o desenvolvimento da cidade, com grandes empreendimentos, né, eles precisam ter também uma exigência da sua contrapartida ambiental e social, para que a gente possa construir uma cidade sustentável desde o ponto de vista ambiental, desde o ponto de vista social, desde o ponto de vista econômico, que é uma exigência do mundo moderno. A gente tem avançado muito em tecnologia e na área de produção de energia também, né? Cuiabá tem uma característica importante que favorece o uso, por exemplo, da energia, da captação da energia solar e que pode se transformar numa fonte limpa, que pode ser utilizada em regiões inteiras, como bairros, usinas de energia solar e possam sustentar trechos de bairros. Isso é possível? Eu estou falando nessa cidade porque hoje é um conceito, né, das cidades inteligentes, né, que buscam tudo isso que a gente está falando, que é sustentabilidade, que é preservação ambiental, que é controle da qualidade do ar e, portanto, da temperatura. E também, você que é ligado a essa área de energia, como é que você vê isso? É possível melhorar coletivamente a produção de energia? Veja, como todos sabem, energia elétrica ela é cuidada, ela é uma concessão federal. Ela é uma questão que o governo federal regula, tem lei específica do governo federal e ela é fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Portanto, a produção de energia elétrica ela é regulamentada por uma lei federal. O que o município pode fazer com relação
a energia elétrica é, na verdade, o município mesmo ser sustentável. Quer dizer, o município, a prefeitura de Cuiabá, por exemplo, em seus órgãos públicos, em suas unidades públicas, ela pode somente consumir energia de um gerador sustentável, de energia limpa, ou da própria prefeitura. A própria prefeitura pode ter a sua própria geração de energia limpa, a base solar, por exemplo. Ela pode ter para abastecer os prédios públicos e o serviço público. O que a prefeitura não consegue fazer, porque a lei impede, é a prefeitura fornecer energia limpa para a casa do cidadão, porque essa é uma concessão federal que compete ao governo federal regulamentar. Mas a prefeitura pode estimular que o cidadão, em suas casas, estimular, fomentar de alguma maneira, ou com financiamento, ou com outro tipo de incentivo, que cada pessoa tenha em sua casa uma mini usina capaz de sustentar aquilo que ele consome, ou não, até por uma questão de melhorar o desempenho econômico, etc. Hoje em dia, esses incentivos já existem, eles são amplamente incentivados pelo governo federal. Por exemplo, o proprietário de uma placa solar ou de uma usina solar no telhado da casa, ele não paga a distribuição de energia, né, a tarifa de distribuição, que a gente chama de TUG, tarifa do uso sistema de distribuição. Ele recebe do governo federal uma série de incentivos para que ele possa colocar aquele painel solar ali na sua residência. Portanto, ele já é, sim, incentivado, né, pelo governo federal para que ele possa implantar isso, né? E, portanto, o que eu vejo que a prefeitura pode fazer nessa questão de sustentabilidade, utilização de mecanismos sustentáveis de energia limpa, é que a prefeitura pode ser sustentável. Os próprios órgãos públicos a prefeitura pode ter sua planta solar, de modo que a gente diminui o custo da conta de energia da prefeitura, a prefeitura tenha uma conta de energia menor e que ela pode ter seu próprio parque solar e todos os prédios públicos, eles podem ser sustentáveis desde o ponto de vista energético. Isso a prefeitura pode fazer. Agora, a parte de fornecimento ao cidadão, ela compete ao governo federal. Nós estamos falando um pouco da cidade, dessa visão de ter uma cidade inteligente, de ter uma cidade que respeite o meio ambiente, que possa produzir mais qualidade de vida para os seus habitantes. E eu queria ver qual é a sua visão sobre educação ambiental e quais as iniciativas de desenvolvimento econômico o senhor pretende estimular caso venha a ser o prefeito de Cuiabá a partir do ano que vem. Bom, vamos lá. Com relação à educação ambiental, essa pauta ambiental, ela é uma pauta hoje do mundo moderno, uma pauta mundial, uma pauta global, e que ela precisa, na verdade, ser amplamente massificada, porque essa consciência ambiental é muito importante para a gente cuidar da cidade. Ninguém consegue cuidar de uma cidade sozinho. A gente só consegue cuidar da cidade se a gente conseguir, na verdade, que a sociedade nos ajude a implantar políticas que a gente possa fazer com que a cidade seja de fato sustentável. Portanto, a gente, desde as escolas, a gente poder passar aos nossos alunos essa importância do respeito ao meio ambiente, a importância da gente poder selecionar lixo para que ele possa ser reciclado, a importância da gente poder proteger os nossos rios, os nossos córregos, a importância da gente poder plantar uma árvore, tudo isso ajuda a que a gente possa construir uma cidade sustentável desde o ponto de vista ambiental. Portanto, é muito importante que a gente leve esse conhecimento até as nossas escolas, até as nossas unidades, junto aos servidores públicos, para a gente possa formar uma consciência dentro da cidade da importância da gente proteger o meio ambiente para o futuro da cidade de Cuiabá. Então, eu acredito que a prefeitura pode, desde o ponto de vista de diversas ações ligadas à pauta ambiental, disseminar dentro da cidade essa cultura e a importância da gente proteger o nosso meio ambiente para o futuro e para a sustentabilidade da nossa cidade no futuro. Vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana. Eu quero seguir depois falando sobre preservação de patrimônio histórico, que Cuiabá tem uma riqueza cultural, histórica gigantesca e que, salvo
ações pontuais, no geral, é muito relegado a um segundo plano, que é uma lástima, né? Nós temos que conversar sobre saúde, etc. Então, eu queria começar sobre essa questão da mobilidade urbana, porque isso está muito relacionado também à questão da qualidade de vida, a questão das pessoas terem o conforto para sair de suas casas, para ir trabalhar, para voltar para o trabalho, para poder fazer isso em menos tempo, para dispor de mais tempo para a família, para o lazer. Como é que você vê essa questão e essa polêmica VLT-BRT? Bom, primeiro, com relação à mobilidade urbana, a cidade de Cuiabá precisa funcionar. Uma cidade só funciona se a gente tiver um serviço de transporte público que funcione. Porque a gente precisa oferecer à sociedade essa opção de mobilidade para que a sociedade tenha esse conforto. E quando eu falo que é um transporte público que funcione, a gente precisa ter, né, ônibus que tenham o necessário conforto, numa cidade como Cuiabá, com ar-condicionado que funcione, que a gente possa, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade possam acessar também esse transporte, com pontos de ônibus que de fato abriguem as pessoas do sol, da chuva, das intempéries, e também que cumpra um calendário de horário, porque as pessoas precisam saber a hora que esse veículo passará no seu ponto e a hora que esse veículo o deixará próximo à sua casa, para que as pessoas possam, então, utilizar esse veículo com maior frequência para irem até seu trabalho, fazerem os seus afazeres. Isso, se o transporte público funcionar num preço razoável à sociedade vai numa maior frequência utilizar o transporte público, que acaba desafogando o trânsito na cidade, melhorando a mobilidade em toda a cidade. Fora isso, nós obviamente precisamos fazer investimentos importantes para que a gente possa aliviar o trânsito da nossa cidade como um todo, como, por exemplo, completar o Rodoanel. Alguns viadutos precisam ser construídos aqui na cidade para a gente desafogar algumas vias importantes, que hoje a gente chama de pontos quentes, que são pontos que têm muita paralisação, muito trânsito. Portanto, a gente precisa identificar esses pontos mais quentes da cidade para a gente poder desafogar a mobilidade nesses pontos e poder melhorar o funcionamento da cidade como um todo. Portanto, é necessário que a gente invista em novas vias, em novos viadutos, mas também é necessário que a gente coloque para funcionar com eficiência e com conforto o transporte público existente na nossa cidade. Uma outra situação, antes da gente entrar em questões pontuais, que é a questão do desenvolvimento de Cuiabá. Cuiabá, ao longo do tempo, principalmente por conta do desenvolvimento do agronegócio no interior do estado, nas mais diversas regiões do interior do estado, acabou perdendo um pouco das suas funções, porque as cidades vão se desenvolvendo. Antes você tinha um município como Nova Mutum, que não tinha hospital, hoje tem. Lucas do Rio Verde é a mesma coisa, o governo investindo na infraestrutura hospitalar dos hospitais regionais, enfim, melhorando muito esse serviço de educação, universidade. Cuiabá sempre foi uma cidade prestadora de serviços, mais do que qualquer outra coisa. Qual é a vocação? Como é que você enxerga o desenvolvimento de Cuiabá aqui para os próximos 10, 15 anos? O que vai fazer com que as pessoas continuem trabalhando, vivendo, tendo renda, emprego em Cuiabá? Eu tenho absoluta convicção que Cuiabá ela pode e deve ser o grande polo prestador de serviço do estado do Mato Grosso para todo este grande segmento que é o agronegócio do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da capital, é onde a gente tem o aeroporto mais movimentado, com mais frequência de voos para outras cidades do nosso estado e do nosso país. É aqui onde a gente deve concentrar as melhores universidades, as melhores escolas, o melhor ensino. É aqui onde a gente deve concentrar os melhores hospitais. Aqui onde a gente deve dar acesso aos melhores especialistas médicos, hospitalares, educacionais. Portanto, Cuiabá precisa ser o grande polo atrativo
da formação e fornecimento de serviço e mão de obra para esse gigantesco mercado do agronegócio. Mas para isso, para que Cuiabá possa ser esse polo, para que a gente possa aqui atrair a sede das grandes indústrias, das grandes empresas do agronegócio, a gente precisa fazer com que a cidade funcione e que ela, de fato, ofereça aos seus moradores esses acessos à educação de muita qualidade, à saúde de muita qualidade. E aí a gente passa a ser uma cidade onde as empresas vão querer colocar, na verdade, as suas sedes aqui, porque aqui a gente vai ter a mão de obra qualificada disponível. Aqui a gente vai ter o serviço de qualidade disponível. Portanto, a gente precisa investir muito na cidade de Cuiabá, fazer com que ela funcione, fazer com que a gente tenha aqui uma saúde de qualidade, fazer que a gente tenha aqui uma educação de qualidade, fazer com que o transporte público funcione, fazer um programa de incentivo para atração de grandes empresas para Cuiabá, para que a gente seja aqui, então, portanto, de fato, o grande polo prestador de serviço, o grande polo fornecedor de mão de obra qualificada para esse gigantesco mundo do agronegócio. E também acredito muito na vinda da ferrovia até Cuiabá, para que, chegando esta ferrovia até a nossa querida cidade de Cuiabá, aqui a Baixada Cuiabana, a gente possa impulsionar o setor industrial aqui na cidade de Cuiabá, porque a gente vai baratear dessa forma o custo do frete entre Cuiabá e os grandes centros consumidores do nosso país, e aí a gente fazer um grande programa de incentivo para que a gente possa ter aqui indústrias que possam nos ajudar a também criar emprego de qualidade e oportunidades aqui na nossa cidade de Cuiabá. Quando o senhor olha estrategicamente a cidade, da forma como está falando, obviamente que a ferrovia, a própria duplicação da 163 acaba concorrendo para que Cuiabá, que já tem uma infraestrutura maior do que todas as demais cidades do estado, possa ser beneficiada, né, ser atraente para os investimentos. Mas é fato também que a riqueza de Mato Grosso é produzida no interior, né? Há uma tendência que a gente vislumbra hoje muito claramente, que a agroindustrialização do estado está acontecendo em cidades do interior, caso de Lucas, caso de Nova Mutum, Sorriso, enfim, a Primavera do Leste. A gente vê que a agroindustrialização está enriquecendo ainda mais, gerando emprego e renda, portanto, para populações das cidades, polos do interior, que são várias. Hoje não tem mais aquele Cáceres, Diamantino, Sinop, porque são várias cidades, principalmente ao longo da 163, que vão concorrer com Cuiabá, obviamente, né? Com exceção de algumas cidades, como Cáceres, que são mais prestadoras de serviço que qualquer outra coisa, né? No aspecto regional, no geral, as cidades que têm o agro, que têm a produção agropecuária, acabam investindo muito dinheiro em suas próprias estruturas. Eu gosto de usar o exemplo de Nova Mutum, que é uma cidade muito moderna, que é uma cidade planejada, foi construída com uma visão muito forte de modernidade, tanto de sustentabilidade como de mobilidade, etc. E que Cuiabá vai ter que se mexer muito para atrair as indústrias como o senhor pretende, né? Para fazer com que a sede das empresas fiquem aqui. É possível isso na próxima década, ter uma mudança de perfil? Por exemplo, o governo de Mato Grosso tem trabalhado muito na questão do entretenimento, né? Como o Parque Multiuso lá aí na Estrada de Chapada, como um lugar de concentração de grandes eventos, porque os eventos rurais já não acontecem mais aqui como já aconteciam no passado, né? Estrategicamente, como é que vai se trabalhar Cuiabá para que ela não se inviabilize economicamente ao longo do tempo, em função da concorrência com as cidades do interior que tem no seu forte, uma economia muito forte, muito rica na área do agronegócio. Mauro, como Cuiabá ela já tem seus concorrentes no interior, a gente precisa vencer essa concorrência. Para isso, primeiro de tudo, nós precisamos ter uma cidade que ofereça qualidade de vida. Quer dizer, que ofereça uma saúde que funcione, uma boa atenção à saúde, uma educação que funcione,
uma boa educação, um transporte público que funciona, a cidade precisa funcionar. Porque quando você quer atrair para Cuiabá uma grande empresa, a primeira pergunta é, a empresa vai falar, eu vou ter mão de obra, eu consigo atrair mão de obra para essa cidade? E as pessoas precisam olhar para Cuiabá e falar assim, essa cidade eu gostaria de morar nela. Essa cidade me oferece condições de qualidade de vida para eu morar nela. E também a gente precisa ter aqui a mão de obra mais qualificada do Estado. Portanto, é investir muito, incentivar muito os programas de qualificação. Aqui a empresa tem que olhar e falar assim, a mão de obra qualificada no Estado de Mato Grosso está em Cuiabá. E isso, na verdade, facilita esse processo de decisão das empresas para virem colocar suas sedes aqui e gerar oportunidade aqui na cidade. Quando ela identificar que a cidade funciona, que a cidade oferece qualidade de vida e que a mão de obra qualificada com disponibilidade para essas empresas, ela fala assim, o meu caminho está trilhado para ir para Cuiabá, eu vou ter uma cidade que oferece qualidade de vida e eu vou ter mão de obra qualificada para que eu possa desenvolver minha atividade. Eu enxergo este caminho muito claro para Cuiabá, fazer a cidade funcionar e também qualificar a nossa mão de obra com muito treinamento e com tecnologia de ponta para que a gente aqui tenha uma mão de obra muito qualificada e aí é que a gente possa receber aqui grandes investimentos, novas empresas que venham aqui colocar suas sedes em Cuiabá e gerar oportunidade de emprego de qualidade. Quando eu falo emprego de qualidade, é emprego com salário bom para que os cuiabanos possam ter essa oportunidade. Quando o senhor se dispôs a ser pré-candidato a prefeito, e que pode resultar numa candidatura efetiva, e que pode depois resultar até numa eleição, o senhor pensa... tem setores da cidade que são muito abandonados, o centro histórico muito abandonado, via de regra, com poucas iniciativas de preservação do casario, na verdade, Cuiabá, o centro, essa região central de Cuiabá, que envolve os bairros ao lado, como Araé, Dom Aquino, etc., foram se esvaziando aos poucos, né? Foram se tornando um pouco decadentes e dando lugar para bairros novos, mais modernos, com uma visão diferenciada. As pessoas vão se afastando do centro e não se vê uma iniciativa forte de ocupação do centro histórico, de tal maneira que ele viva, que ele pulse novamente com a importância histórica que ele tem. O senhor pensa em algum projeto nesse sentido? Sem dúvida alguma, Mauro. Eu tenho como experiência de vida, eu antes de entrar na política, e grande parte da minha vida profissional foi como executivo de grandes empresas multinacionais. Executivo é aquela pessoa que é contratada por uma multinacional para administrar uma empresa, um grande negócio. E eu, nessa minha carreira de executivo de grandes empresas, tive uma oportunidade. Eu morei por quase 3 anos na Espanha, enviado por uma empresa espanhola, fui contratado por essa empresa para que eu pudesse tocar novos negócios para essa empresa. E tive a oportunidade de morar em Madrid, na Espanha. A Espanha é um dos países do mundo onde a sua principal economia está sustentada no turismo, e todo o turismo sustentado no seu patrimônio histórico e cultural. Portanto, eu pude conviver e ver como é importante para uma cidade a preservação da sua história e a da sua cultura como, inclusive, fonte de emprego e de oportunidade para as pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que cada dia mais importante nesse mundo tão global, tão igual, que a gente possa valorizar a nossa história e a nossa cultura. E Cuiabá, ela tem, na verdade, dentro de si, uma cultura riquíssima e uma história fabulosa, que ainda, mesmo com todos os seus percalços, está aí de alguma forma preservada. Nós temos aquele centro histórico de Cuiabá, prédios belíssimos, e nós temos uma cultura riquíssima em Cuiabá, né? Da nossa comida, da nossa dança, do nosso peixe, do cururu e siriri, do nosso pilão, da nossa viola de coxo, da nossa rede cuiabana, enfim. Nós temos como nos diferenciar desse mundo cada dia mais igual. E as pessoas, toda vez que decidem conhecer uma cidade, elas estão em busca de novas experiências.
elas não querem ir para o shopping center porque eles são muito iguais no mundo todo. Elas querem ter uma nova experiência cultural diferente. Portanto, a gente pode oferecer isso aos cuiabanos e a todos que querem nos visitar. Mas para isso a gente precisa fazer um grande investimento na preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. E isso quer dizer, primeiro, preservar o nosso patrimônio histórico. Isso exige, na verdade, uma revitalização dos nossos prédios e nossos patrimônios históricos, concentrados ali no Centro Histórico de Cuiabá, e tantas igrejas que a gente tem ainda da data do descobrimento e da formação de Cuiabá como cidade, né? Que a gente precisa que elas sejam revitalizadas e preservadas, né? E também a gente poder fomentar essa cultura tão única da nossa cidade de Cuiabá, com apoio a toda essa produção cultural que a gente tenha, e fazer disso também um instrumento para a geração de emprego, de oportunidade para os cuiabanos. Portanto, eu tenho claríssimo na minha cabeça que Cuiabá precisa investir no seu patrimônio histórico e também investir muito na sua cultura. E o nosso centro histórico, ele precisa receber, na verdade, uma nova e uma boa convivência com a cidade. A gente precisa ter ali um plano para que a gente possa atrair uma ocupação de qualidade para o Centro Histórico de Cuiabá. Uma ocupação de qualidade durante o dia e também uma ocupação de qualidade noturna. Porque quando a gente ocupa com qualidade, a gente impede que o centro histórico seja tomado por bandidos, por pessoas que afastem o cidadão de bem do centro histórico. Portanto, incentivar uma ocupação de qualidade, por exemplo, incentivar que uma universidade venha para ocupar o centro histórico. Essa é uma ocupação de muita qualidade durante o dia e a noite, porque os estudantes, eles vêm. Quando eles saem da faculdade, eles ocupam ali, eles sentam, eles vão para um barzinho, eles vão jantar, eles vão almoçar no centro histórico, e é uma ocupação de muita qualidade. Portanto, a gente precisa incentivar que o centro histórico tenha uma ocupação de qualidade durante o dia e também durante o período noturno. O grande empecilho para isso tem sido sempre, a grande barreira, a questão da segurança, e obviamente é um problema que o centro histórico enfrenta. Aliás, todas as cidades do Brasil têm uma dificuldade enorme com essa questão de segurança nessas áreas. É possível desenvolver algum trabalho que possa permitir que aquela população de rua ganhe uma outra condição, uma outra perspectiva, e que traga para esse lugar essa tranquilidade do sujeito passear ali à noite, no Beco do Candeeiro, onde for, andar pelos casarios, visitar os museus, frequentar restaurantes naquela região, ter os seus calçadões ocupados por mesas, por bares, etc. Como em muitas cidades históricas isso acontece, como é que se faz isso na prática, Fábio? Como é que você consegue estimular isso de modo que você retire o risco, substitua por segurança, por tranquilidade, você falou, ocupação, sim, a ocupação, mas como é que você convence uma universidade a se instalar num prédio histórico, enfim, ter um núcleo nesse lugar e que possa, de alguma maneira, ir estimulando as pessoas a cada vez mais conviverem nessa área que é tão importante para Cuiabá? Mauro, primeiro, a gente precisa recuperar o nosso patrimônio histórico, né? A gente precisa ter um centro bonito, um centro iluminado, um centro recuperado, um centro histórico recuperado. Segundo, a gente precisa colocar a presença da polícia fisicamente no centro histórico, com um batalhão, com a polícia circulando, talvez com uma polícia municipal, para que a gente possa ter essa presença física, porque essa presença física, ela além de trazer segurança, ela traz também a sensação de segurança, né? E as pessoas vão se sentir um pouco mais protegidas com o centro recuperado, com os patrimônios recuperados, bem iluminado,
com a presença física da polícia, a gente traz essa necessária segurança para o centro histórico, o que facilita a gente convencer essa boa ocupação. A gente precisa ter um programa de incentivo fiscal para o centro histórico, para que a gente possa dar todo o incentivo para que essa boa ocupação aconteça, né? Então, um programa de grande incentivo para que essa boa ocupação aconteça no centro histórico. E também um trabalho conjunto entre prefeitura e governo do estado de Mato Grosso, tanto na área de segurança pública, como na área de amparo e cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que habitam a rua. A gente precisa cuidar dessas pessoas e precisa deslocar essas pessoas, né, para albergues, para ambientes, para casas, para ambientes com cuidado, onde a gente possa, na verdade, reinserir essas pessoas à sociedade, né, depois de passarem por um programa de requalificação, de cuidado, e também convencer que essas pessoas não precisam ficar ali nas ruas. Se a gente der o devido tratamento a essas pessoas, a gente consegue tirar essas pessoas do centro histórico, colocar essas pessoas em locais que a gente possa cuidar delas para que elas possam voltar reinseridas na sociedade de outra forma, de uma forma mais digna para elas. Portanto, um trabalho conjunto do governo do estado para que a gente possa trazer segurança para o centro histórico, para a gente possa cuidar dessas pessoas que vivem na rua em situação de vulnerabilidade, a gente consegue atingir esse grande objetivo, que é fazer com que o centro histórico possa ser um ambiente mais atrativo para a boa ocupação. Na verdade, os desafios de Cuiabá são imensos, né? Para onde a gente olhar, a gente vai ver a dificuldade com o cinturão verde, com a produção de alimentos, enfim, a modernização dos bairros. Nós temos bairros como o CPA, por exemplo, que são uma cidade de 50, 60, 70 mil habitantes e que são mal cuidadas, as ruas, as avenidas, tem um aspecto de Coab, né? Aquele aspecto de Coab, mantém um aspecto de Coab que não condiz mais com o tamanho que esses locais se tornaram. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, nós estamos caminhando para o fim do programa, que é o seguinte: caso o senhor seja eleito, eventualmente seja eleito, o senhor vai herdar, muito provavelmente, uma situação complicadíssima sob o ponto de vista da gestão da prefeitura, sob o ponto de vista fiscal, e com áreas completamente estranguladas, como é o caso da própria saúde, ainda que o Estado está investindo muito nos hospitais, na ampliação dessa rede, no que diz respeito à estrutura hospitalar, mas você tem problemas sérios na saúde pública, nas UPAs, nos postos de saúde, enfim. Como é que resolve o caixa da prefeitura, como é que resolve as finanças públicas, porque a gente assiste as ruas hoje completamente abandonadas, investimento zero em quase tudo, né? Em quase todas as áreas. Como é que isso pode ser resolvido, Fábio Garcia? Mauro, como eu disse anteriormente aqui, a minha carreira profissional foi sempre como executivo, quer dizer, administrador, gestor de grandes empresas. Eu, com menos de 28 anos, era diretor-presidente de um grupo de empresas multinacionais com sede no Brasil e fora do Brasil, cujo o faturamento era maior do que o orçamento da prefeitura. Portanto, eu estou acostumado a fazer gestão, administração e tomar decisões. E aprendi que, primeiro, a gente deve ter respeito ao cidadão e respeito ao dinheiro público. Primeira coisa, a gente precisa fechar a torneira da corrupção na prefeitura de Cuiabá. Portanto, eu não tenho nenhum vínculo com o grupo político que está hoje na prefeitura de Cuiabá. Isso me dá a total independência, Mauro, de poder mudar o que precisa ser mudado para consertar a cidade. Eu não tenho compromisso com nenhum erro que está aí. Não tenho nenhum compromisso. Portanto, se houver um contrato superfaturado, um serviço mal prestado, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa cuidar bem com zelo de cada centavo de dinheiro público, administrar a cidade com responsabilidade, né? Cuidar bem de cada centavo do dinheiro do cidadão, fazer com que esse dinheiro possa render. Se a gente cuidar bem, se a gente administrar bem a cidade, eu tenho certeza
que sobra dinheiro para a gente começar a consertar a cidade e fazer os investimentos necessários. Porque dinheiro não aguenta desaforo, Mauro. Administrar uma cidade não é diferente de administrar a nossa própria casa, a nossa própria empresa. Quer dizer, se você não der prioridade, se você não gastar mal o seu dinheiro, o cidadão que está nos escutando, se você e sua esposa trabalham, então vocês dois juntos ganham um valor por mês. Se vocês não priorizarem esses gastos, se você gastar mal, se chegar final de semana, o pai da família vai lá para o bar, vai beber, vai apostar, gasta dinheiro com essas coisas. Pode chegar no final do mês e faltar dinheiro. Quantos e quantos exemplos a gente tem de famílias que ganham pouco, mas administram bem, têm sua vida certinha, chega no final do mês, pagam suas contas, não devem ninguém e tocam sua vida. E pessoas que a gente conhece que ganham muito mais, mas administram mal esse dinheiro e chega no final do mês, estão todos endividados porque gastaram mal, porque fizeram um compromisso errado. Portanto, administrar a prefeitura é a mesma coisa que administrar o nosso próprio dinheiro. Precisa ter respeito, precisa ter prioridade, precisa gastar bem esse dinheiro público. Portanto, é isso que a gente se propõe a fazer, é administrar com seriedade, com honestidade, e para isso a gente tem que ter independência, não pode ter amarra. Se houver um lugar onde dinheiro está saindo pelo ralo, a gente precisa fechar esse ralo, a gente precisa fechar essa torneira, a gente tem que ter coragem de mudar, e a gente precisa ter independência para mudar. Administrando bem, vai sobrar dinheiro e a gente vai poder fazer os investimentos para que Cuiabá precisa para a gente consertar essa cidade. É isso que a gente se propõe. É um projeto de mudança ao que está acontecendo hoje na cidade de Cuiabá. Querido, infelizmente nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. Espero que a gente possa, ao longo desse ano, ainda ter outras entrevistas para debater a cidade, debater situações que não couberam aqui nesse papo, para a gente entender melhor, né? Eu queria fazer uma pergunta, como você vai encerrar agora, eu queria que você encerrasse respondendo essa pergunta. É possível fazer em Cuiabá o que Mauro Mendes fez com o estado de Mato Grosso? Sem dúvida alguma. Esse é um grande exemplo que é possível, com uma administração séria, com um trabalho sério, com respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público, a gente pode mudar realidades. O Mauro pegou um governo do estado praticamente quebrado. Hoje é o estado que mais investe no Brasil, com coragem e administração séria. A mesma coragem, a mesma administração séria, a mesma independência precisa vir para Cuiabá, para que a gente possa consertar a nossa cidade e ver essa Cuiabá recebendo investimento, ver essa Cuiabá voltando a ser aquela cidade verde. E quando eu falo de Cuiabá voltar a ser cidade verde, é voltar a ser aquela cidade alegre, aquela cidade dinâmica, aquela cidade com oportunidade, aquela cidade que lidere esse estado de Mato Grosso. Esse estado forte precisa estar simbolizado e de fato estar presente na vida da capital desse grande estado. Eu tenho certeza que a gente pode fazer com que o Cuiabá volte a ser essa grande cidade que lidere o crescimento e a força econômica do nosso estado de Mato Grosso, e cidade que volte a nos orgulhar. Secretário, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Conto com a sua audiência.